Olá, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Wellington e hoje estou aqui com os meus amigos Vilmar, Eduardo. E hoje nós vamos fazer um panorama bíblico sobre o livro de Mateus. Quem era o Evangelho de Mateus, então? Mateus ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus e também ele foi o autor do Evangelho de Mateus, né? O primeiro livro do Novo Testamento. Ele aparece em todas as listas que relacionam aos discípulos de Jesus, né? Que seriam Mateus 10:3, Lucas 6:15 e Atos 1:13, caso você tenha curiosidade em abrir na sua Bíblia, então. Então, para a gente poder entender um pouquinho, o Eduardo vai falar para nós qual era o contexto bíblico em que Mateus vivia. O contexto em que acontecia todo o cenário onde Mateus se desenvolveu era um contexto em que o Império Romano estava dominando toda a região ali. Eles praticamente tinham conquistado todos os judeus ali e assim eles não escravizavam o povo, mas eles cobravam impostos e eles pegavam boa parte dos recursos, das riquezas, mas ainda assim eles preservaram a cultura do lugar. E em troca disso, é como se o povo judeu servisse ao Império Romano como uma espécie de colônia. Eles buscavam pegar todo tipo de recurso e que podia ser lucrativo para eles. E Mateus, ele era um dos cobradores de impostos. Pelo que eu dei uma estudada, Mateus funcionava mais ou menos como uma renda para quem praticava esse tipo de serviço. Só que, entretanto, por Mateus ser judeu, isso era uma prática muito mal vista entre o próprio povo dele. Então ele era como uma espécie de traidor, digamos assim, do próprio povo. Ele era muito repudiado entre os próprios judeus. E então a pessoa acabava enriquecendo por meio dessa prática de cobrar impostos. Relatado até porque os publicanos tinham a fama de serem corruptos, né? Eles cobravam muito além dos impostos que eram pedidos por lei, digamos assim, para eles ficarem com lucros, né? Exatamente. Então, provavelmente Mateus ele levava uma vida bem tranquila em relação ao próprio povo, financeiramente falando. Com certeza. Bom, aí nesse meio tempo Jesus surge, não é mesmo? Então ele faz o chamado, a Bíblia ela relata, pelo menos por conta do Evangelho do próprio Mateus, que ele simplesmente chega e ele chama Mateus para seguir ele. Eu acredito que não deve ter sido algo tão simples assim a ponto do próprio Mateus deixar tudo para trás. Então provavelmente ele já sabia das histórias sobre Jesus, o que estava acontecendo, ocorria o boato do novo rei dos judeus ter ressurgido, nascido ali pelaquela região, e obviamente era o Messias, né? Era alguém que era muito importante e até hoje na cultura judaica como um marco. Esperam esse rei até hoje. Então, até porque o livro de Mateus ele tem um dos focos que é mostrar que Jesus era o Messias relatado no Antigo Testamento, né? Tanto é que há muitas referências às profecias que foram cumpridas por Jesus, né? Sim, a própria Bíblia no Antigo Testamento todo ela conta a história de todos os reis e, enfim, é como se você tivesse um panorama de que houve grandes reis só que assim, o grande rei ainda perfeito, que viria estabelecer um reino perfeito, é o próprio Cristo, né? Então, exatamente. Era um contexto bem... Assim, o simples boato desse rei estar entre eles era algo que gerava bastante tumulto, bastante expectativa, mas é aquela história que todo mundo conhece. Eles esperavam um rei que ele viesse para governar e ele viesse com força, ele viesse exercer um controle, né?
reinado próspero e não da forma com que Cristo veio para naquele momento, né? Como a forma de um carpinteiro, manjedor. Claro que a gente sabe que ele era muito mais do que isso, mas ele veio como realmente alguém surpreendente nesse contexto. Então, assim, meus irmãos, é muito interessante essa questão aí de Mateus, quando ele é chamado. Existem também algumas teorias de que ele também acreditava que uma visão, né, teológica, pode-se dizer, de que ele também acreditava que Jesus ele seria um rei naquele momento ali, um rei político. Ele instituiu o reinado dele naquele momento. E como o irmão falou ali, de repente, a gente não sabe de que maneira que ele foi chamado, mas que foi forte, que foi impactante, foi. E foi muito... né, e até porque assim, Jesus já tinha passado por Cafarnaum, já tinha contato com Mateus outras vezes. Mateus ali, ele sentado onde ele recolhia os impostos ali, né, na coletora, assim, ele já ouvia falar de Jesus, ele já tinha contato com Jesus, e porque Jesus também pagava impostos, pagava os seus impostos ali, conversava com ele, e ele via em Jesus o quê? Via uma pessoa séria, ele via em Jesus uma pessoa que realmente demonstrava uma honestidade e que íntegro, né? Uma pessoa íntegra que valeria a pena seguir. Então, até o momento, os primeiros passos de Mateus, a primeira intenção que Mateus talvez pode ter, o primeiro instinto de seguir Jesus, pode ter sido nessa esperança de Jesus se instituir um rei político, porque por mais que Mateus servia ali como um coletor de impostos, não pensa que era fácil para ele. Ele recebia opressão romana como qualquer outro cidadão judeu, porque ele era um judeu, mas trabalhava povo romano, porque assim, quando passavam ali a arrecadar para levar o dinheiro, vamos dizer o seguinte, eles também reclamavam com Mateus: você não está fazendo o teu trabalho certo, ou você precisa arrecadar mais, você está poupando o teu povo, ou até diziam assim, porque como você mesmo falou, eles já tinham uma visão de ser incorrupto: você está roubando, eu vou fazer uma revista na tua casa. Então ele sofria muita retaliação também. Então, ao mesmo tempo em que ele com certeza, ao mesmo tempo que ele fazia um trabalho que ele era remunerado por isso, ele ficava em cima do muro, porque ele recebia a retaliação do povo judeu, que diziam que ele era um idólatra, que diziam que ele era um desertor do povo, um traidor, e recebia opressão do outro lado, porque os romanos só queriam saber de dinheiro, queriam saber de oprimir mesmo, né? Lucro, então, assim, o lucro, com certeza. E Jesus apareceu na vida de Mateus como uma esperança. Jesus apareceu na vida de Mateus ali para mudar esse cenário ali. Uma espécie de refúgio, né? Podia respirar, aquela pressão que ele sofria diminuía bastante. Com certeza, sem dúvida. Então Jesus foi uma esperança que apareceu para ele, porque como a palavra de Deus nos diz o seguinte, que Deus conhece o nosso coração. Jesus olhava para Mateus e sabia que ele não estava confortável naquela situação. Assim como, se nós olhar na vida dos republicanos, nós vamos lembrar de um personagem muito parecido que foi o Zaqueu. O que Zaqueu foi, e Jesus olhou para ele e viu que ali havia um coração contrito, um coração que estava impaciente e não estava feliz com a situação que estava vivendo. Mas, Vilmar, tu pode trazer para nós quem eram os publicanos na época de Jesus? Sim, com certeza. Isso era uma função, eles tinham um ofício de recolher imposto, como nós estávamos falando aqui.
E essa prática sempre houve. Já no período interbíblico, ali os macabeus, que foi um povo um grupo de judeu que naquele momento queria governar a Judéia, era um grupo que era visto como rebelde, eles também estavam fazendo essa prática ali, não tão abusiva, mas faziam essa prática. Depois veio esse cenário com os romanos, né, que colocou também essa prática. Mas a gente pode ver o seguinte, os romanos, eles já traziam dentro da cultura deles, há mais de 200 anos antes de Cristo, já se tem registro de que esses coletores de impostos já era um ofício instituído. Uhum. Tanto que eles têm um nome chamado de publicani. Eles eram os publicani É uma em prática romano, bem né? comum, né? Muito Bem comum. estabelecido. Isso. Só que na cultura romana eles tinham um pouco mais de liberdade. Lá, quando eram os publicanos romanos, eles tinham uma prática um pouco diferenciada, porque existia duas formas de cobrar imposto: a forma direta e a forma indireta, ou seja, eles faziam duas práticas, a forma de cobrar imposto diretamente da pessoa e cobravam a forma indireta nos teus negócios ali, né? Tudo que fazia algum tipo de venda, uma transação, receber produto, enviar produto, algum tipo de embarcação que saía ou chegava, eles também iam lá e uma taxa, com certeza. Então, assim, essa forma de cobrar já existia na cultura romana, só que de uma forma diferente. E esses publicani, eles eram vistos como uma elite, né? Eles viviam nas cidades mais centrais ali, onde existia uma certa... Eles tinham uma certa visão como pessoas que faziam parte do clero ali, né? Então, eles só saíam das suas casas luxuosas para fazer essas práticas e depois voltavam. Quando o imperador começou a expandir o Império de Roma, que chegou até Jerusalém, até a Palestina na época, né? Eles começaram para ter um pouquinho mais de facilidade em cobrar imposto, eles começavam, aonde eles iam ganhando espaço, colocar os nativos a fazer esse papel. Então os publicani lá de Roma vinham, passavam um ofício para eles e instituíam um valor, uma taxa, e claro que daí em cima dessa taxa os publicanos nativos ali, eles faziam uma espécie de lavagem de dinheiro. Isso, eles superfaturavam, com certeza, né? Eles vinham aquilo como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então a missão deles era não deixar passar nada sem imposto. Ninguém passava sem cobrar imposto. E aí começava a ter aquela guerra ali entre eles ali, que era assim, ó, eles vinham, Mateus, naquele momento, que foi um nativo colocado ali, para trabalhar em nome do imperador romano. Então eles vinham assim, ó, Mateus como um traidor, vinham Mateus como uma pessoa idólatra, né, porque manuseava aquelas moedas com as esfinges do imperador. Então eles tinham uma visão muito ruim dos cobradores de impostos ali naquele momento. E então, até assim, mesmo o próprio Cristo foi muito criticado, tanto por ter essa relação com Mateus, quanto depois com o próprio Zaqueu, né? Tipo, você vai sentar e comer na mesa com gente dessa laia, sendo que estão roubando do próprio povo. Isso, eles eram... Esse relato, né, de Mateus 9 ali, é que onde Jesus realmente chama Mateus para seguir ele, né? A Bíblia diz que Jesus chega e fala para Mateus, sigam, né? E ele levantou e seguiu. E após isso ele faz, né, com grande alegria, um banquete, né? E nesse banquete havia muitos publicanos e pecadores, né? Que tem aquela famosa frase onde os fariseus perguntam, né? O mestre de vocês come com publicanos e pecadores, né? E Jesus
fala para eles, né, que ele não veio para salvar os sãos, mas os que estão doentes, né, os que precisam dele. Então, isso é muito importante você saber o que é relatado em Mateus 9, porque é o chamado de Mateus e ao mesmo tempo é aquilo qual o objetivo de Jesus na Terra. Porque, como ele usa de exemplo, né, quando os que estão sãos, eles não vão ao médico, mas aqueles que estão doentes, eles procuram o médico, né, para curar. E é isso que Jesus faz nesse chamado. E essa questão aí desse personagem bíblico que foi Mateus, eles tem que exaltar ele no sentido de que ele foi um seguidor de Jesus, ele foi um apóstolo, ele teve uma missão, ele cumpriu essa missão, ele deixou o legado, né? Mas assim, enquanto ele ainda não seguia Jesus, ele como um trabalhador ali, vamos dizer assim, ele era mal visto, assim como até hoje, né? Ninguém gosta de pagar impostos abusivos. Não é porque ali, naquele momento, Mateus estava fazendo algo errado. Nem só isso. Claro que eles tinham, assim, eles eram considerados pessoas que praticavam corrupção e que cobravam impostos abusivos. Mas também tinha um outro lado que, assim, ninguém gosta até hoje de pagar imposto. Tanto que Jesus chegou, né? Tanto que Jesus chegou e disse, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Deixou bem claro que o povo não queria pagar os impostos e Jesus disse não. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. A quem honra, honra, e a quem respeita, o respeito. Jesus deixou bem claro que nós temos que também ser submisso às nossas autoridades. Também existe essa conotação, né? E Mateus cumpriu esse ofício, foi retaliado, né? Então os publicanos, na verdade, aparecem ali no Novo Testamento de uma forma diferente de que aparecia no contexto romano antes da invasão. São pessoas especialmente coletores e subordinados e contratados para essa função, né? Para coletar impostos para o imperador romano. Eles faziam isso. E dentro desse ofício, eles, com certeza, eles aproveitavam e tiravam um pouquinho a mais para eles, de pessoas que vinham pagar impostos, e eram considerados, assim, pessoas avarentas, egoístas. Sim. Né? Até porque eles não pegavam apenas dinheiro, né? Às vezes eles acabavam levando até bens materiais, animais, alguma espécie de riqueza das famílias ali, eles coletavam, né? Eles criavam sua própria riqueza em cima das famílias. Né? Isso, exatamente. E assim, claro que eles não serviam o imperador romano voluntariamente, né? Sim. Algumas coisas que, assim, eles eram, você vai ser o coletor de imposto, senta aqui, vai cobrar imposto e acabou. Não tinha opção. Não tinha muita opção também. Então, naqueles tempos ali, já diz, né, império, imperador, era imposto, tudo era imposto, não tinha muita voz e não tinha muita democracia, como era no povo grego, que naquele tempo ali, quando a gente for puxar o contexto histórico, o que acontece? Quando Roma invade, ganha espaço daquele povo ali da Judéia, da Palestina, quem sai de cena são os romanos que estavam ali, né? Que tinham entrado naquela invasão com Alexandre o Grande, que estavam dominando, que tinha toda uma cultura um pouco mais democrática. E daí os romanos já entram impondo, né? Então a gente entende que também Mateus não chegou ali e disse, eu vou trabalhar agora, vou deixar de ser a favor do meu povo, vou trabalhar para o imperador. Não, ele foi também colocado ali, porque talvez ele tinha uma certa conhecimento, um certo estudo, uma postura que realmente condizia com o cargo como eles queriam, né? Então, todo esse contexto também tem que ser avaliado, né? Mas falando dos publicanos na Bíblia,
você vai só ter essa visão. Pessoas que tinham uma conotação corrupta, eram mal vistos pelo seu povo, pelos judeus, no caso de Mateus, e que realmente se aproveitavam da função, do ofício, para cobrar impostos abusivos, para enriquecer de forma ilícita, né? Eram pessoas que, lidando com dinheiro, eles se tornavam avarentos, egoístas, ou seja, era toma lá e dá cá, é tanto e não tem desconto e nada, era só aumento. Um fato curioso sobre Mateus é que ele também é reconhecido como Levi, né? Os evangelhos de Marcos e Lucas, eles relatam que Jesus viu Levi, né? E chamou ele para o seguir. Então, há teólogos que definem isso, que o nome dele, antes de Jesus o chamar, era Levi, e quando Jesus o chama, ele decide então ser chamado de Mateus, né? Para ter referencial uma nova vida dele, digamos assim. Exatamente. Aconteceu isso com outros discípulos também de Jesus, né? Eles terem um certo nome de infância que eles chamavam, como eles eram conhecidos no meio do povo, e depois que eles passaram a seguir Jesus, eles recebem esse, igual você falou, esse novo nome como um suposto nascer de novo, se assim a gente poderia dizer. Sim, exatamente. Agora, falando um pouco sobre o ministério de Mateus, né? Após ele decidir, então, seguir Jesus, levar a palavra, né? Tem algumas coisas. A Bíblia em si, ela não fala muito sobre Mateus, né? São poucas as histórias que falam sobre a biografia dele. Tanto é que após o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, não fornece mais nenhuma informação sobre Mateus, né? Mas o interessante é que o Evangelho de Mateus, ele tem algumas histórias e parábolas específicas desse Evangelho, né? Por exemplo, o relato sobre o sonho de José, o sonho de Jesus, né? É algo que está no capítulo 1 e nos versículos 18 ao 21, é algo específico do Evangelho de Mateus, né? A própria parábola do tesouro, no capítulo 13, do 44 ao 46, é algo específico dele. Outra história específica do capítulo é o milagre da moeda do peixe, né? A moeda do peixe, está em Mateus 17 e 24. Então são partes específicas que o Evangelho de Mateus traz, né, relatando a história de Jesus, porque como ele era uma pessoa que realmente, a Bíblia, alguns teólogos definem ele como uma pessoa rica, ele tinha uma boa escrita, né? Ele era alguém muito organizado. Então, os relatos que ele faz sobre Jesus, geralmente é sobre quantidade, né? Se você olhar as parábolas que ele cita, ou até mesmo as parábolas específicas dele, né? Alguns teólogos definem, claro que ainda que sem comprovação histórica, né? Eles definem que após o acontecimento de Pentecostes, né, Mateus teria sido designado a região ali onde hoje é a Síria, a região da Etiópia, Macedônia ali, onde ele realmente levou o seu evangelho, né? Isso são apenas relatos de tradições que, através de outras tradições, né, são relatadas isso, mas não se tem algo concreto, um fato mesmo sobre qual foi a região designada pelo ministério de Mateus. Ele, se você for ver, assim, é um personagem muito importante, né? Tem uma mensagem muito poderosa, principalmente ali para o povo judeu, né? Sim. Ele é definido como evangelista dos judeus, mas há uma divergência em que ele desceu para a África, foi até a Etiópia, e olha só como é curioso. Há quem diga, porque hoje se diz que os seus restos mortais estão na Itália, né? Então há quem diga que os próprios italianos buscaram os restos mortais dele lá e trouxeram para enterrar ali. Então ainda há uma divergência em que ele morreu lá na Etiópia, mas veio seus restos mortais para a Itália. Mas então é isso aí, pessoal. A gente tentou trazer para vocês aí um panorama mais aberto do Evangelho de Mateus.
Obviamente a gente só falou em cima do autor, né? Nos próximos capítulos a gente tende a falar um pouco mais sobre as passagens bíblicas, sobre as parábolas que trouxe no livro de Mateus. E contamos com o seu apoio. O Vilmar quer dar a sua mensagem de encerramento? Assim, nós estamos passando num momento da nossa história, escrevendo a nossa história, e nesse momento nós estamos sendo flagelados, aí, oprimidos, e sofrendo uma alavanche por um inimigo invisível, né? Segredo para ninguém, até é ruim de falar, mas a grande verdade é essa. É esse MCOV, que é um novo coronavírus, né? Que está assolando as nações aí já, né? E eu digo assim, de certa forma, nós estamos aqui nesse bate-papo, falou, como cristão também, querendo cumprir o ID de Jesus, que é o ID, pregar o evangelho a toda criatura. Estamos aqui com esse propósito de trazer uma mensagem, trazer, disseminar a palavra de Deus, semear a palavra de Deus, e nós estamos vendo nesse momento a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos, né? E quando Jesus falou que esses seriam os princípios de dores, que quando viesse o fim, ou que quando Jesus voltasse, haveria sinais, e esses sinais são esses que nós estamos presenciando aos nossos olhos, né? Não reconhece quem realmente não quer reconhecer. Então a minha mensagem é essa: vamos ter muita fé, vamos aproveitar para esse tempo para servir a Deus de todo o nosso coração, para voltar-se a Deus, para servir a Deus. Aqueles que têm dúvida, olhe para a Escritura, olhe para a palavra de Deus. Deus falou que esses seriam os sinais que precediam a sua volta, e Jesus está voltando. Então precisamos ter muita fé para vencer isso aí, porque a Bíblia diz que o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Então não é dinheiro, porque muitos vão precisar ir no mercado e não vai ter, muitos vão precisar abastecer os seus carros e não vão ter, porque vai parar tudo, está parando tudo. Então a gente pode ver que 1, 2, 3 dias já há uma certa escassez de produto. Imagine se isso assolar por mais tempo, por meses. Então a palavra de Deus vai se cumprindo e diz que haverá pessoas que terão dinheiro, mas não vai ter o que comprar. Então podemos prever isso. Isso pode estar acontecendo agora. Então é um momento de reflexão, é um momento de nós darmos as mãos, de nós buscarmos a Deus, orar a Deus, clamar a Deus, e Deus com certeza vai ouvir a nossa oração, vai nos livrar desse mal. E assim, uma coisa que eu gostaria de deixar é: cumpram as recomendações dos profissionais da saúde, ficam em casa, evitem aglomerações, não saiam desnecessariamente. É algo que eu deixo aqui. E assim, crê em Deus. Para todas as coisas há um tempo, e vai ter um tempo que isso vai passar também. Então vamos passar por isso com fé em Deus, confiante e de cabeça erguida, porque nós somos filhos de um Deus Altíssimo, somos filhos de um Deus que pode todas as coisas. E eu pergunto assim para vocês: que é um coronavírus diante de um Deus criador de todas as coisas, de um Deus poderoso, esse Deus que pode todas as coisas em nosso benefício? Não é nada. Então não vamos se apavorar, não vamos deixar isso nos abater, não vamos deixar a nossa fé esmorecer. Vamos levar ânimo e vamos levar a fé aos nossos semelhantes. Eu agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo nesta hora, agradeço os meus irmãos que estão aqui sentados
nesse bate-papo conosco aqui. E é muito bom poder falar com você. Espero receber de vocês também o retorno. Pode mandar para nós aí perguntas, comentários, e estamos abertos para esse diálogo sobre a palavra de Deus. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e na proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Dudu, qual é o seu ensinamento? Então, sobre esse negócio do coronavírus aí, me vem duas coisas na cabeça. A primeira, algo que o pastor aqui da minha igreja me ensinou sobre esses dias, ele falou a respeito daquela parábola das 10 virgens, das nécias e das imprudentes, perdão, das prudentes e das imprudentes, que faz muito sentido pra gente não conseguir estar próximo, em comunidade, estar frequentando a mesma igreja, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro, um encorajando o outro. Faz muito sentido aquilo que Jesus falava sobre cada um ter o seu óleo, e é nessa hora que a gente consegue perceber se a gente está próximo de Cristo, se a gente está vigiando, como ele mesmo falava, se a gente está sendo prudente em relação à palavra dele no nosso coração, se a gente está pregando o evangelho para nós mesmos todos os dias, e realmente vigiando como que está o nosso coração em relação a isso. Porque se você tem, sei lá, muita gente acaba dependendo da comunhão com o irmão para ser fortalecido, a gente acaba dependendo demais da palavra do pastor, do nosso líder, de receber um conselho, uma motivação, e acaba deixando a Bíblia de lado, a tua intimidade com Deus, aquilo que Jesus falava sobre você ir pro teu quarto e dobrar o teu joelho e ter com ele. Eu acho que isso soa como uma espécie de chamado do próprio Deus para a gente repensar sobre isso e realmente ver como que está a nossa vida com ele, entende? Porque nessa parábola, todas elas eram cristãs, todas elas poderiam se dizer que elas eram filhas de Deus, mas entretanto elas mesmas, 5 delas eram chamadas de prudentes e as outras de tolos, ou seja, por falta de prudência mesmo, de vigiar e estar preparada para aquele momento. Então eu acho que isso vem como um grande divisor de águas. Não estou querendo dizer que vai separar crentes de crentes e de não crentes, mas isso vai refletir bastante na igreja. E outra coisa que me leva a pensar sobre isso é de como algo tão simples, como um vírus, algo tão pequeno que a gente se é capaz de enxergar, pode causar tanto impacto na nossa vida. E isso também me faz pensar como nós somos frágeis, entende? Como a gente não tem controle das circunstâncias, como a gente é insignificante da própria vida, ou seja, a nossa vida, assim como a nossa Bíblia fala, ela é um sopro. E assim, tipo, me faz pensar, tipo, na visão mais completa possível, como a nossa vida é inútil se ela não for vivida para Cristo, ou seja, ela é um negócio que ela simplesmente não vale a pena ser vivido. E além disso, só para concluir, eu vejo também que, pelo menos é o que está acontecendo aqui, a gente às vezes acaba sendo tão distante da nossa própria família, e isso de certa forma acabou aproximando algumas pessoas no sentido de elas ser obrigadas a ficarem próximas, ou seja, será que, tipo assim... Compaixão pelo outro, né? Exatamente, assim, no sentido de que, sei lá, faz muito tempo às vezes que a pessoa só trabalha ou ela só estuda, acaba não tendo muito contato com a família, entendeu? Agora ela tem que ficar em casa. Então, isso acaba refletindo, de certa forma, quem você realmente é, porque assim, se as pessoas da tua própria casa, elas acabam falando algo a respeito de você, elas convivem diariamente sobre você, isso realmente diz algo a respeito de quem você realmente é. Então, juntando tudo isso que eu falei, eu acho que acima de tudo é um tempo de reflexão, de você olhar para você mesmo e você refletir como que tá você, como que tá o teu relacionamento com Deus e que tipo de cristianismo que você tem vivido, entendeu? É o momento de você parar, olhar ao teu redor e você refletir. Então eu acho que, resumindo, fazendo uma síntese de tudo,
É basicamente isso. Eu só reitero o que o Mário e o Eduardo falando, né? Que espero que você também siga isso que eles falaram. E tem uma passagem interessante, né? Na parábola do servo vigilante, em Lucas 12, desculpa. No versículo 40, Jesus fala, né? Que estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então também que esse momento sirva de reflexão, assim como eles falaram, para que você olhe para seu coração e veja como está a sua vida com Deus. E como o Gilmar disse, não deixe de seguir as recomendações das autoridades da saúde, né? Das autoridades competentes, porque isso é algo sério. E se a gente não cuidar, isso só tende a piorar, né? Não deixe de orar, né? A oração é que muda as diversas situações. E é só através disso que a gente consegue superar as barreiras da nossa vida. Eu espero que esse podcast tenha trazido um grande entendimento para você sobre quem era Mateus, sobre o ministério dele, né? Que a gente possa seguir o exemplo dele, para quando Jesus nos chamar, a gente larga tudo que a gente tem e o que a gente está fazendo para seguir ele, né? Siga nas nossas redes sociais, né? Siga nosso podcast nas plataformas de streaming, compartilhe com seus amigos e familiares, né? Nos mandando sempre sugestões para que esse projeto possa caminhar e engrandecer o nome de Cristo. Muito obrigado por você que ouviu até aqui e esperamos que você esteja ouvindo também nossos próximos capítulos que virão por aí. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Valeu, galera.